Queridos, a paz do Senhor Jesus, dando continuidade ao assunto, que são 7, falando sobre a condição espiritual da igreja dos últimos dias. Então, irei para o sexto comentário, que vai falar agora, no sexto comentário vai falar assim: fiel e perseverante. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11. Mesmo em meio à apostasia e ao esfriamento espiritual de muitos, haverá sempre um remanescente fiel e perseverante, servindo ao Senhor. Em Mateus capítulo de número 24, versículo 3, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este remanescente fiel é o que faz parte da igreja das últimas horas, que será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. O cristão fiel e perseverante tem a característica de um crente filadiano. Filadélfia será a igreja do arrebatamento, pois foi a única igreja das 7 que Jesus falou em perseverar da grande tribulação, a quem falou acerca da sua vinda. Filadélfia submites fiel entre Sardes, a igreja morta, e Laodiceia, a igreja morna. Está vendo aí? Então aqui está a Bíblia mostrando para nós, continua falando sobre a característica da igreja dos últimos dias. E a Bíblia está mostrando para nós aqui que a igreja Filadélfia é a que se chama fiel remanescente, é aquela que está no meio da apostasia, mas ela não entra na apostasia. Em meio ao esfriamento espiritual, mas ela permanece buscando a Deus. E muitos sempre, aqueles que têm a sua condição diante de Deus, buscando ao Senhor. Então, aqui é essa igreja a qual Jesus falou que será arrebatada. Está mostrando sobre Filadélfia, a igreja que foi fiel lá no passado, e essa que tem as características da igreja de Filadélfia dos nossos dias, é a igreja que vai ser arrebatada. Ou seja, Filadélfia é uma igreja que aponta para a igreja que será arrebatada no tempo que nós estamos vivendo, entendeu? Filadélfia é a igreja que foi fiel, é aquela que Jesus falou sobre ela, é que apontaria que se fosse para o arrebatamento naquele tempo, ela seria arrebatada. Então, para nós, hoje, a igreja de Filadélfia, ela aponta para os fiéis dos dias de hoje, entendeu? A igreja de Filadélfia aponta para alguns fiéis de hoje, chamado de remanescente. Como eu já tinha dito em outro vídeo, a palavra remanescente significa aqueles que sobrou, aqueles que restou, é o restolho, é o que sobrou, é o resto, certo? Isso se chama remanescente no sentido espiritual. Então aqui a Bíblia deixa claro que o cristão fiel, ele tem as características da igreja de Filadélfia, porque está mostrando a fidelidade dela lá atrás, como está falando aqui que foi a única igreja a qual Jesus falou, a qual Jesus viu que tinha nela algo espiritual, e Jesus falou sobre a igreja de Filadélfia. Apontando Filadélfia e jogando para o nosso tempo, então a igreja de hoje, desse século, as pessoas, porque entenda bem, igreja não é o templo, igreja são pessoas que ouvem o evangelho, crê, aceita e obedece, isso é chamado de igreja. O lugar em que nós reunimos, chama de igreja, mas não é igreja, é templo. Então, templo é uma coisa, igreja é outra. Ainda que o templo tenha aí as características de igreja, que as pessoas dizem igreja, mas não é igreja, é templo, é onde se reúne as pessoas, aquilo lá é um prédio, vai ficar aí, vai. Mas a igreja que é tirada de dentro do templo, que é os salvos, esses subirão, que é a igreja que tem as qualidades da igreja de Filadélfia. Porque as outras aqui estão mostrando que é morta e é morno.
A palavra morta e morno, vamos entender aqui. Então a palavra que é morta aqui já está morto espiritual. Morto espiritual. A palavra morno é aqueles que não têm vida espiritual, mas que eles estão vivendo uma vida absoluta como quer. Então, morno e morta. Morta e morno está praticamente a mesma coisa, não sobra muita coisa aqui. Então, o que está acontecendo? Essas igrejas, elas não é aquela igreja, como se diz, essa igreja morna e morta, são aqueles que apontam para os povo que diz que é crente desse século que também estão mortos e também estão mornos. Vive a vida que quer e acha que está agradando a Deus e não está. Olha aqui a Bíblia mostrando que não está. Não está. A Bíblia é bem clara quando fala sobre salvação. Então, o que está falando a Bíblia é para nós a respeito disso. Está falando que Filadélfia será a igreja do arrebatamento, pois foi a única igreja das 7 que Jesus falou que perseverava. Está vendo? Perseverava no quê? Perseverava diante da tribulação, perseverava diante das lutas, diante dos escárnios, diante do desprezo, diante da zombaria. Então essa igreja é a que é hoje, que é os crentes remanescentes que sobraram, que ainda tem temor de Deus na vida. Porque a maioria não tem mais temor de Deus. A maioria não honra mais a Deus, igual aqui, essas aqui não honrava. Das 7, uma honrava. Então a mesma coisa do nosso dia. Que muitas placas que existem, será realmente pouquitas as que estão fazendo o que Deus quer. Pouquitas. É isso mesmo que você está ouvindo. E não adianta questionar, não, porque é verdade. A Bíblia está falando aqui, ó. Está falando, no meio de 7, só uma que honrava Cristo. Só uma que Cristo falou sobre ela, e as outras, porque é morta e assim por diante. Então, entende que a palavra de Deus, ela não deixa ninguém enganado. Nós somos avisados, sim, somos. Nós somos avisados e precisamos, estamos prontos para que isso aconteça conosco, o quê? O arrebatamento, para não ficar de fora. A quem falou acerca da sua vinda, a quem Jesus falou acerca da sua vinda, que está em Apocalipse no capítulo 10, ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 10 e 11, Filadélfia submite, fiel entre Sardes e a igreja morta, e de Laodiceia a igreja morta, tá vendo? Então, no meio da igreja que é morta e que é morna, existe o remanescente, que é os que, segundo a Bíblia aqui, segundo a interpretação da palavra de Deus, que está falando a respeito daquela que passou e da que está presente, está falando que é a que vai ser arrebatada, porque é aquela que tem compromisso com Jesus. E por isso que Jesus disse, sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, o que significa coroa da vida? Coroa da vida significa que a pessoa que creu, aceitou e é fiel, ele está salvo. Coroa da vida está falando de salvação do pecador que arrependeu e não voltou para trás, tá bom? Então é o que a Bíblia diz sobre o 6º comentário a respeito da igreja dos outros dias. Porque nós estamos vivendo tempos, como a Bíblia diz, tempos difíceis, tempo em que a situação ela é realmente amarga. E por isso a Bíblia deixa claro e específico, porque é o que acontece no nosso tempo. Um abraço e até o próximo vídeo.